Bom dia. Dando continuidade a nossos estudos de polinômios, hoje nós vamos estudar a operação de multiplicação de polinômios. No vídeo anterior, nós estudamos sobre adição e subtração com polinômios e agora nós vamos ver a multiplicação de polinômios. Este conteúdo com estes exemplos resolvidos encontra-se na página 214 do livro didático de vocês. Eu transferi todos os exemplos do jeito que está lá para aqui, para que a gente possa estar fazendo essa resolução. Então, nós temos a multiplicação de polinômio, ela vai ser dividida em duas partes. Uma é quando eu multiplico um monômio por um polinômio. Então, eu tenho dois fatores. Eu tenho um monômio e tenho um polinômio. Então, monômio, polinômio, polinômio. Aqui está o contrário, mas é aquela regrinha de multiplicação. Ao inverter os fatores, o produto não é alterado. E eu tenho multiplicação de polinômio por polinômio, quando eu multiplico dois polinômios. Dois polinômios ou mais de dois polinômios, que vai ter regras parecidas. Bom, para essa multiplicação, nós vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Essa propriedade, quando a gente estuda multiplicação de números naturais, multiplicação de números inteiros, a gente acaba falando nessa propriedade, que é junto com aquela lá quando a gente estuda propriedade comutativa, propriedade associativa, e a multiplicação tem a propriedade distributiva, que é da multiplicação em relação à adição, que é quando a gente pega uma multiplicação e distribui ela em adições, entre termos. Ou seja, resolvendo aqui esse primeiro exemplo, nós temos aqui esse monômio 2x e o polinômio 3x mais 4y menos 2. E aí eu vou fazer essa multiplicação. De que maneira? Eu vou distribuir, eu tenho que multiplicar o meu 2x por todos os termos do meu polinômio. Então, o meu polinômio tem 3 termos, então eu tenho que fazer essa multiplicação 3 vezes. Então, por isso que a gente chama de propriedade distributiva. Eu vou distribuir essa multiplicação. Eu vou multiplicar o 2x pelo 3x, o 2x pelo 4y e o 2x pelo 2. Sempre conservando o sinal. Então, eu tenho 2x vezes 3x. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Mais 2x vezes 4y. 2 vezes 4, 8. X e y. Como são letras diferentes, eu só conservo 8xy menos 2x vezes 2, 2 vezes 2, 4. Conserva a letra. 4x. E isso daqui é a minha resposta. Meu cálculo está completo. E essa é a minha resposta final dessa minha primeira multiplicação. Então, a gente multiplica passo a passo. Eu multiplico o monômio termo por termo do polinômio. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o segundo exemplo. Aí lembrando, e a fração? Fração a gente utiliza a multiplicação de fração. Fração multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Quando não tem denominador, esse denominador é 1, quando eu preciso dele. Então, aqui eu vou fazer esse mesmo processo. Eu tenho aqui o x que multiplica x sobre 3, x que multiplica x ao quadrado e x que multiplica o 5. Como esse primeiro é uma fração, eu posso fazer esse daqui como fração também. Ele tem aqui denominador 1. E aí eu vou multiplicar. X vezes x, x ao quadrado, é meu numerador. 1 vezes 3, 3. Pronto. Eu só preciso usar em forma de fração para o que está em fração. Esses dois que não estão em fração, eu faço uma multiplicação direta. Conservo o sinal de menos. X vezes x ao quadrado. Lembrando, como é que eu faço quando eu vou multiplicar? É aquele mesmo estudo que nós fizemos na multiplicação com monômios. Como é que eu faço para multiplicar quando a letra é igual? Conserva a letra e soma os expoentes. X vezes x ao quadrado. Conserva a letra x. Aqui eu tenho expoente 2. Aqui eu tenho expoente 1. 2 mais 1, 3. Que foi a mesma coisa que nós fizemos aqui. Aqui eu tinha expoente 1, aqui eu tinha expoente 1. 1 mais 1,
2. Aí, conserva o sinal de mais. X vezes 5, 5x. Aí, lembrando, é 5x, eu posso colocar x vezes 5. Eu não posso colocar a primeira letra e depois o número? Não. Quando a gente escreve, o resultado fica sendo o mesmo. Colocar 5x e x5 é a mesma coisa. Só que por conveniência, observe que toda vez que eu tenho uma letra e um número, primeiro vem o número, depois a letra. Logo, a gente utiliza essa forma de escrita. E aí eu tenho o resultado. Muito difícil eu vou conseguir reduzir. Quando é de monômio com monômio, de monômio para polinômio. É muito difícil, eu vou conseguir reduzir. Quando for de polinômio para polinômio, tem alguns casos que vai ter termos semelhantes e eu vou poder reduzir. De monômio para polinômio é muito difícil. Pode ser que ocorra em algum caso ou outro, mas é muito difícil ocorrer. Aí depois eu tenho aqui. Esse aqui é o contrário. Primeiro eu tenho o polinômio, depois eu tenho o monômio. Mas a forma de resolução vai ser a mesma. Eu vou multiplicar todos os termos do monômio, todos os termos do polinômio, pelo monômio que está por fora. Então, eu vou multiplicar esse por esse por esse e esse por esse. O meu monômio é uma fração, então isso significa que eu vou precisar de denominadores 1 em todas essas aqui, para mim fazer a minha resposta. E aí eu vou ter x ao quadrado vezes x à quinta. A letra é igual, então eu só conservo a letra. Somos expoentes, 2 mais 5, 7. 1 vezes 2, 2. Menos 4x vezes x. Só tem um número, então o número conserva. 4. X vezes x à quinta. Expoente 1, mais expoente 5, expoente 6. 1 vezes 2, 2. Mais 8 vezes x à quinta, 8x à quinta. 1 vezes 2, 2. Esse daqui é meu resultado final. Eu tenho que prestar muita atenção quando aparece fração, porque aqui vale aquela mesma regra de fração. Meu resultado da fração tem que ser simplificado. E como é que eu vou conseguir simplificar isso daqui? Eu tenho aqui. Aqui eu não tenho número para simplificar. O número que está acompanhando aqui é o 1. Então ela já está simplificada. Então, essa permanece da mesma forma. X elevado a 7 sobre 2. Que foi o mesmo caso dessa. Por isso que aqui não precisou simplificar. Aqui, eu tenho como parte numérica 4 e 2. 4 e 2 dá para simplificar por 2. 4 dividido por 2, 2. Aí eu só mexo com o número, com a letra não. 2 dividido por 2 é 1. Denominador 1 a gente já viu que não precisa colocar. Aí aqui, mais 8 e 2, eu tenho como divisor comum 2. 8 dividido por 2, 4. E conserva a letra. 2 dividido por 2, 1. Denominador 1 a gente não coloca na fração. E aí eu tenho esse resultado. Se fosse uma questão e eu parasse a questão aqui, estaria errada porque ela não está simplificada. Se eu tivesse deixado os denominadores 1 aqui, não teria problema. Mas geralmente a gente não utiliza denominador 1. Mas nesse caso, simplificando, se tivesse deixado, não teria problema. O que teria problema era não simplificar. E aí a gente tem essa primeira parte, que é a multiplicação de um monômio por um polinômio. Depois nós temos a segunda parte, que é a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Vale a mesma regra, só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que multiplicar todos os termos de um polinômio por todos os termos do outro polinômio. Esse polinômio tem 3 termos. Esse polinômio tem 2 termos. Eu tenho que garantir que os 3 termos desse polinômio multiplicam pelo x, os 3 termos desse polinômio multiplicam pelo 1. Então, aqui eu vou ter que... É como se eu fizesse a conta 2 vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, primeiro, eu vou multiplicar o x ao quadrado pelo x, o 2x por x e o menos 1 por x. Vou multiplicar todos esses termos por x. Nesse caso aqui, a gente vai fazendo o jogo do sinal. Aí eu tenho x ao quadrado vezes x ao cubo. Mais com mais 2x vezes x. 2x ao quadrado. X vezes x, expoente 1 mais expoente 1, expoente 2. Menos com mais, menos. 1 vezes x, x.
Agora, eu tenho que garantir que todos os termos do polinômio multipliquem por 1 agora. Eu vou fazer essa multiplicação de vermelho embaixo aqui agora, ó. Todos os termos do polinômio multiplicado por 1, também com jogo do sinal. Mais com mais, x ao quadrado vezes x, vezes 1, x ao quadrado. 2x vezes mais com mais, 2x vezes 1, 2x. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Pronto. Aí aqui eu consegui fazer a multiplicação por todos os termos. Só que eu vou observar que eu tenho termos que são semelhantes. Eu tenho 2x ao quadrado com x ao quadrado e o menos x com 2x. Então eu vou ter que reduzir esses termos. Eu vou ter x ao cubo não tem nada em comum, só conserva. Aí depois eu tenho o 2x, que tem o 2x ao quadrado, que tem o x ao quadrado em comum. E o menos x, que tem o mais 2x em comum. E o menos 1 também não tem nada em comum. E aí eu vou somar esses dois que são semelhantes com esses dois que são semelhantes. Aí eu conservo x ao cubo. 2x ao quadrado mais 1, como não tem número é 1. 2 mais 1, 3x ao quadrado. Menos x mais 2x. Devo 1, tenho 2, tenho 1, mais 1x. E aqui o menos 1. Aí a gente chega nesse resultado final aqui. Aí lembrando, o resultado final pode ser esse? Não, porque o meu polinômio ele tem que sempre vir de forma reduzida. Eu não posso deixar o meu polinômio sem ser reduzido, que aí ele não é resposta final. Por isso que eu preciso reduzir. Esse daqui eu tenho um polinômio de 2 termos e um polinômio de 3 termos. Do mesmo jeito do outro, só que tá ao contrário. Mas a forma que a gente vai usar para resolver é a mesma. Eu vou primeiro multiplicar o 3x por os 3 termos desse polinômio. Primeiro pelo segundo. Então eu vou ter 3x vezes x ao quadrado, 3x ao cubo. Mais com menos, menos. 3x vezes x, 3x ao quadrado. Mais com mais, mais. 3x vezes 10, 3 vezes 10, 30. 30x. Agora, eu preciso multiplicar esse menos 2 aqui pelos 3 termos também desse polinômio segundo. Aí eu tenho menos com mais, menos. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos com menos, mais. 2 vezes x, 2x. Menos com mais, eu vou colocar aqui que não coube, ó, menos. 2 vezes 10, 20. Aí observe que eu tenho termos semelhantes também. Aí agora nós vamos reorganizar, aí eu puxo pra cá pra colocar o menos 20. Vou reorganizar pra juntar os termos semelhantes. Eu tenho 3x ao cubo, que não tem termo semelhante. Menos 3x ao quadrado, que é semelhante a menos 2x ao quadrado. Mais 30x, que é semelhante a mais 2x. E o menos 20, que não tem termo semelhante para juntar com ele. Então, eu tenho termo semelhante com x ao quadrado e tenho termo semelhante com x. Aí, eu tenho como resultado 3x ao cubo menos 3 menos 2, menos 5x ao quadrado, 30x mais 2x, 32x menos 20. E aqui nós temos o nosso resultado final. Agora, esse primeiro e esse segundo era parecido. O terceiro, eu tenho 3 termos a serem multiplicados. Eu não posso multiplicar os 3 de uma única vez. Eu tenho que fazer multiplicações separadas. Como é que eu vou conseguir fazer essas multiplicações separadas? Eu vou multiplicar esses dois primeiro. Aí, depois que eu tiver o resultado desses dois, eu pego o resultado desses dois e multiplico por esse. Aí, a gente vai fazer dessa forma.
Então, primeiro eu vou esquecer que eu tenho essa multiplicação. E vou fazer a multiplicação de x vezes x e x vezes 1. Aí eu tenho x vezes x, x ao quadrado. Mais com mais. Não, perdão. Deixa eu só riscar aqui pra ficar mais fácil. Dá no mesmo, mas é só pra gente não ver duas coisas diferentes. O x vezes x. E o 1 vezes x. Foi assim que a gente vai fazer. Aí eu tenho aqui. Menos 1, menos com mais. Menos 1 vezes x, x. Agora eu vou multiplicar todos os termos desse pelo 1. Vai ser o x vezes 1 e o 1 vezes 1. Mais com mais, mais. X vezes 1, x. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. E aí nós ficamos com esse valor que vai ser multiplicado por esse agora, por 3x mais 1. Pronto. Agora, o que nós temos para multiplicar? Eu vou multiplicar todos os termos desse pelo 3x. Eu vou fazer o x ao quadrado menos x mais x e menos 1. Todos multiplicados por 3x. Pode ser ao contrário também. Eu acabei mostrando ali duas formas. Eu multipliquei todos os termos desse por um desse. E aqui eu multipliquei o primeiro termo desse por todos desse. Tanto faz. Eu posso multiplicar o 2x por esse daqui, por um termo só desse. Ou então eu posso pegar o x ao quadrado e multiplicar por esses dois. Desde que eu consiga multiplicar todos os termos desse por esse. Assim a gente consegue separar melhor. Todos os termos desse por 3x. Depois, todos os termos desse por mais 1. Assim a gente consegue separar melhor. Então eu vou ter x ao quadrado vezes 3x. Conservo o número 3, já que eu tenho um número só. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. Menos com mais, menos. X vezes 3x. Conservo 3. X vezes x. X ao quadrado. Mais com mais, mais. X vezes 3x. Mesma coisa, eu conservo 3. X vezes x. X ao quadrado. Menos com mais, menos. 1 vezes 3x. 3x. Agora nós vamos pegar todos os termos desse e multiplicar pelo 1. Com o jogo de sinal também. Mais com mais, mais. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos com mais, menos. X vezes 1, x. Mais com mais, mais. X vezes 1, x. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Pronto. Observe que novamente nós temos aí termos semelhantes. Que eu vou juntar esses termos semelhantes para poder reduzir o meu número. Ao juntar os termos semelhantes aqui, nós vamos ter semelhante a x ao cubo, eu não tenho nenhum, então eu só conservo ele. Ele vem primeiro por causa de expoente maior. Semelhante ao x ao quadrado, eu tenho menos 3x ao quadrado e mais 3x ao quadrado. E mais x ao quadrado. Eu tenho 3 termos com x ao quadrado. Esse e esse. Semelhante ao 3x, eu tenho menos 3x, menos x, mais x. E o menos 1. Aí agora nós vamos somar esses 3 que são semelhantes e esses 3 que são semelhantes. Conservo 3x ao cubo. E aí eu tenho menos 3 mais 3, 0. 0 mais... Então, esse cancela esse. Então, sobrou só o mais x ao quadrado. Menos 3x menos x, menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Com a mesma coisa, ó. Esse cancelou esse, sobrou só o menos 3x. E aqui,
o menos 1. Logo, nós temos como resultado final esse valor aqui como resultado final. E aqui nós temos essas resoluções de multiplicação de polinômios, que pode ser separada da multiplicação de um monômio por um polinômio ou de um polinômio por um polinômio. E a regra de resolução são semelhantes. Eu vou distribuir a minha multiplicação entre os termos para que eu consiga garantir que todos os termos multipliquem todos os termos de um parênteses multiplique por todos os termos do outro parênteses, seja no monômio, seja no polinômio. E aí nós temos esse conteúdo de multiplicação de polinômios. Agora eu vou passar para vocês algumas questões para vocês estarem resolvendo em cima desse conteúdo que acabamos de ver. Eu tenho mostrando aqui para vocês as questões. São 5 questões envolvendo o conteúdo que acabamos de estudar. Então, nós temos aqui, deixa eu só pegar a questão. Pronto. Nós temos aqui essas cinco operações aqui. Aí, vocês pausam o vídeo, resolvam as operações que estão aqui. E depois, retorne pro vídeo. Depois que vocês resolverem, não adianta nada, não vai adiantar nada passar direto o vídeo sem resolver isso aqui. Porque vocês não vão conseguir compreender, vocês não vão conseguir diagnosticar se vocês estão aprendendo o conteúdo ou não. Então, pausa o vídeo, copia as questões no caderno, responde. E só depois volta pro vídeo para acompanhar a resolução e ver se vocês fizeram da forma correta. Agora vamos à resolução das 5 questões que eu pedi vocês que resolvessem. Eu trouxe lá 5 questões e pedi vocês para resolver. 2 de monômio com polinômio, 2 de polinômio com polinômio e uma que misturava operações. Então, a primeira operação que nós temos aqui era o x, que é o monômio que multiplica pelo polinômio a, b e c. Então, eu tenho essas multiplicações. X vezes A, X vezes B e X vezes C. Resolvendo aqui, eu tenho X vezes A, XA, ou AX, mais X vezes B, XB, mais X vezes C, XC. Como todas as letras eram diferentes, eu não tinha como somar nenhum expoente aqui. Eu tinha só que conservar esses expoentes. Logo, eu tenho esse resultado aqui. Esse é o meu resultado. O que pode ter de diferente, o que eu posso mudar nesse resultado aqui é colocar AX, BX, CX. Que é a ordem, eu posso trocar essa ordem, pode ser da letra. Tanto faz eu escrever X vezes A ou A vezes X, que é a mesma coisa, e eu tô falando do mesmo resultado. Agora, esse outro aqui. Nesse outro aqui, eu vou ter que multiplicar todo o monômio que está por fora do parênteses por todos os termos do polinômio que está dentro do parênteses. Observe que aqui eu tenho letras e números iguais e diferentes. Então, nós vamos ter 3ax² vezes ay. Conservo o número 3. O que eu tenho de igual? Só o a. A vezes a ao quadrado. Aí, nesse aqui eu tenho x ao quadrado que no outro não tem, e nesse eu tenho y que no outro não tem. Então, quando eu tenho letras iguais e letras diferentes, o que eu faço? Eu pego logo a letra que é igual e multiplico, e pego o que sobra, que tem em um e não tem no outro, e só acrescento. E aí vai ficar dessa maneira. Aí, menos 3ax² vezes 2bx. Primeiro, esse aqui eu vou multiplicar o número. 3 vezes 2, 6. Observe que o que eu tenho de letra em comum aqui é o x. O x vem por último. Então, depois eu multiplico ele. Eu vou conservar o a que eu tenho aqui, lá eu não tenho. Vou conservar o b, que eu tenho em um e não tenho no outro. E vou multiplicar x² vezes x, x². Lembrando, quem chegou nesse resultado, mas colocou as letras em ordem contrária. Se colocou 6x², AB, ou então 6x², BA. Se colocou o A, o B e o x², independente da ordem que colocou, não tem problema.
essa questão da ordem que colocou as letras. Se colocou o x ao cubo primeiro, não tem problema nenhum, desde que tenha colocado essas 3 letras. Mas, agora eu tenho 3ax ao quadrado vezes cxy. Eu conservo logo o número, porque eu não tenho número para multiplicar. O a eu só tenho nesse, então eu conservo. Aí o x ao quadrado, eu tenho com esse, com x ao quadrado vezes x ao cubo. Aqui eu tinha o c e o y, que na outra não tinha, então eu conservo c e y. Pronto, a mesma coisa. Quem colocou as letras ax ao cubo, c e y, independente da ordem que colocou, tá correto. Então, confere o resultado de vocês aí, vê se vocês chegaram nesse resultado, mesmo que as letras estejam em posições contrárias. Se for as mesmas letras, a resposta de vocês está correta. Esse é o resultado para o segundo. Esse é o resultado do primeiro, esse é o resultado do segundo. Confere direitinho o resultado de vocês. Se não conseguiu chegar nesse resultado, acompanhe aqui minha multiplicação que eu fiz aqui e veja o que vocês não conseguiram fazer, para não cometer o mesmo erro. Aí a gente passa para a terceira questão. A terceira questão era de polinômio por polinômio. Aí eu vou fazer igual eu mostrei para vocês. Eu vou multiplicar todos os termos desse polinômio por x. Então eu vou fazer 2x vezes x e y vezes x. Aí eu tenho 2x vezes x, 2x ao quadrado. Y vezes x, mais com mais, y vezes x, yx. Quem colocou xy, não tem problema. Agora eu vou multiplicar todos os termos desse daqui por 2y. Aí eu tenho 2x mais com menos, 2x vezes 2y. 2 vezes 2, 4. X vezes y é xy. Como aqui eu coloquei yx, eu vou colocar para ficar igual, mas não tem problema não. Só para poder ficar mais fácil de visualizar os termos semelhantes. Quem colocou xy nos dois, correto. Mais com menos, y vezes 2y, 2y ao quadrado. Pronto. Agora nós temos aqui que juntar os termos semelhantes. Eu não preciso reescrever porque os dois termos semelhantes, que é y e x, já estão juntos. É só somá-los aqui agora. O 2x ao quadrado conserva. Aí eu tenho yx menos 4yx. Tem 1 e devo 4? Devo 3yx ou 3xy menos 2y ao quadrado. Cuidado, esse não soma com esse porque um é x e o outro é y. E aí, eu tenho meu resultado final do terceiro exemplo. Confere direitinho aí o resultado de vocês e veja se resolveram corretamente. O quarto exemplo, eu tinha a multiplicação aqui agora de... Eu ia multiplicar o y por y e por mais 1. Então, y vezes y ao quadrado. Mais com mais, y vezes 1, y. Não precisa colocar um y, coloca só y. Quem colocou um y não tem problema, mas a gente não usa colocar coeficiente 1. Agora, eu vou multiplicar o menos 1 por todos esses termos. Observe que tem horas que eu multiplico todos os termos por 1, tem hora que eu multiplico um termo por todos. É a mesma coisa. Quem pegou e multiplicou o menos 1 por y, o y por y e o menos 1 por y vai dar no mesmo resultado. Eu tô fazendo essa de formas diferentes para vocês verem que tem essas duas formas da gente fazer, que é a mesma coisa. Cada um vai resolver da maneira que achar mais fácil. Aí aqui eu tenho menos com mais, menos. 1 vezes y, 1y. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. A mesma coisa, aqui eu tenho termos semelhantes que já estão juntos. Eu não preciso reescrever, eu só preciso somá-los agora. Que vai ser x ao quadrado, mais y menos y. Mais 1 menos 1, 0. Um cancela o outro. Então, eu não tenho mais esse termo em y. Vai ficar só y ao quadrado menos 1 como resultado final. E por último,
último, nós tínhamos essa aqui. Essa eu tinha essa multiplicação, e depois eu ia juntar esses termos que são semelhantes. Aí nós vamos, primeiro eu vou multiplicar o 2x por esses três termos do parênteses, conservando os sinais. 2x vezes x ao quadrado. 2x ao cubo. Expoente 1 com expoente 2, expoente 3. Menos 2x vezes 5x. 2 vezes 5, 10. X vezes x, x ao quadrado. Mais 2x vezes 6. 2 vezes 6, 12. E conserva o x. Esse daqui, eu vou multiplicar o menos 3x pelos três termos do polinômio. Se eu vou ter que multiplicar o menos 3x, eu tenho que tomar cuidado com esse menos aqui, ó, que ele vai ter que vir com jogo de sinal. Eu preciso fazer o jogo de sinal do menos aqui. Então, eu tenho menos com mais, menos 3x vezes x ao quadrado, 3x ao cubo. Menos com mais, menos 3x vezes 2x, 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado. Menos com menos, mais 3x vezes 1, 3x. Eu tenho que tomar cuidado com esse jogo de sinal. Se eu não fizer o jogo de sinal aqui para trocar os números, vai ficar tudo errado. Que é aquela mesma coisa, quando a gente vai fazer a subtração, eu não tenho que colocar entre parênteses e depois fazer jogo de sinal com todos os termos do parênteses. Aqui é a mesma coisa. Eu ia multiplicar pelo polinômio, o menos 3x. Logo, o menos tem que entrar em todas as contas com o jogo de sinal. Quem não fez isso vai perceber que não vai conseguir chegar no resultado correto. Depois, nós vamos organizar os termos semelhantes para juntar. Eu tenho de semelhante 2x ao cubo com menos 3x ao cubo, menos 10x ao quadrado com menos 6x ao quadrado e mais 12x com mais 3x. Então, eu tenho como semelhante 2 a 2. Esses dois e esses dois. Menos 2x ao cubo, menos 3x ao cubo. 2 menos 3, menos 1. Eu não preciso escrever o número 1, então eu vou escrever só o menos x ao cubo. Porque 1 a gente não coloca. Menos 10x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos 10, menos 6, devo 10, devo 6, menos 16x ao quadrado. 12x mais 3x, 12 mais 3, 15x. E aí eu tenho meu resultado final, esse daqui, como resultado final. Confere direitinho o resultado de vocês. Quem não conseguiu chegar nesse resultado, observa se fez esse jogo de sinal em todos. Porque se não fez, é como eu falei, se não fez o jogo de sinal em todos, não consegue chegar no resultado correto. E aí, para a aula de hoje, nós temos este conteúdo de polinômios, de multiplicação de polinômios. Bons estudos!